vamos falar sobre Endrick. Está sendo um dos nomes mais comentados em relação à pré-temporada do Real Madrid, os jogos que vocês estão acompanhando aqui com a gente, TNT e Max. Tivemos a estreia do Endrick na semana passada, né? Estreia não oficial ainda, apenas em jogos amistosos. E depois tivemos o El Clássico neste fim de semana. O Real Madrid perdeu os 2 amistosos. O Ancelotti tem batido muito na tecla que amistoso não conta muito, que o que ele quer mesmo é testar os jogadores e dar minutos para os jogadores que vão chegando. Lembrando que o Real Madrid ainda tem 7 jogadores que nem começaram a pré-temporada, que são os que foram semifinais e finais de Eurocopa e semifinal de Copa América. Então, ainda falta muita gente para chegar. Mas claro que um dos nomes dessa pré-temporada do Real Madrid está sendo o Endrick, porque ele chegou, já se incorporou ao time e viajou para os Estados Unidos para disputar os amistosos com o Real Madrid. Depois do clássico, Beckler, a gente viu algumas publicações, principalmente da imprensa da Catalunha, mas também algumas aqui da imprensa de Madrid, em relação às atuações, ou principalmente no clássico, a atuação do Endrick. Traz um pouquinho mais para a gente, porque a Tatiana estava de férias e quem acompanhou mais foi o Marcelo Beckler. Então, as daqui de Barcelona, eu acho que a gente pode ignorar, porque, infelizmente, a Espanha tem uma imprensa que veste muito a camisa, né? Isso acontece, eu acho que especialmente nos jornais, porque acho que os títulos chamam muito a atenção, e os jornais espanhóis, eles repercutem no mundo inteiro, porque são jornais que tratam 2 grandes clubes e que é muito fácil colocar um tradutor para que se vá para o inglês e tal, então puxa muito clique mesmo. Então aqui tem Endrick desaparecido, pagaram 70 milhões por isso, assim, tiveram coisas muito fora do tom. Me chamou a atenção que o AS, que é um jornal de Madrid, tenha colocado depois do jogo contra o Barcelona, tipo, ele ainda não mostrou o porquê ele é um jogador de Real Madrid. Foi uma frase nesse sentido. E as perguntas que estão sendo feitas, logo depois do jogo teve para o Courtois sobre o Endrick. Pô, o Courtois, o que o Courtois tem para falar sobre o Endrick? E ele falou que o Endrick tem que ficar um pouco mais tranquilo. Acho que a resposta do Courtois também não ajudou. Falou, tem que ficar mais tranquilo, porque às vezes... Não que ele esteja nervoso, mas é que às vezes, assim... Pô, ele não jogou 100 minutos, jogou pouco mais de 100 minutos com o Real Madrid. E hoje também, na entrevista do Ancelotti, né, antes do jogo que o Real Madrid vai fazer contra o Chelsea, né? Contra o Chelsea. Nós vamos mostrar, inclusive, para vocês na madrugada de amanhã. Na noite de amanhã, madrugada para nós aqui da Espanha, o Ancelotti também falou que tem que ficar tranquilo com o Endrick, mas a pergunta também já foi num tom falando, e o Endrick, adaptação e tal. Então, assim, existe uma ansiedade grande, especialmente no AS, o que mais me chamou a atenção, naquelas famosas notas do jogo, que eles não colocam ali se o jogador tirou 6, 8 ou 10, mas tinha ali um ponto de que o Endrick não mostrou ainda o valor que ele tem para jogar no Real Madrid. Isso eu achei fora do tom já, por um jogador de pré-temporada que jogou nem 120 minutos, não jogou 2 horas de futebol ainda no time. A imprensa da Espanha, ela é complicada nesse sentido, assim, ela sempre espera que o jogador chegue entregando, né, a imprensa que cobra o Real Madrid. E eu acho que a tendência é isso mudar, porque o estilo de contratação do Real Madrid tem mudado nos últimos anos, né? O Real Madrid já dificilmente contrata um Mbappé, um jogador de 25 anos que chega para ser titular e jogar. Dificilmente. O Real Madrid tem contratado jogadores que precisam passar. O Ancelotti mesmo falou, em 5 dias eu não adapto nem o Endrick, nem o Mbappé ao Real Madrid, sabe? Precisa de tempo de adaptação. O Mbappé vai ter que fazer uma adaptação, evidentemente, muito mais rápida, porque ele chega para jogar. Mas o Endrick é o mesmo caso que passou o Vinícius, que passou o Rodrigo, que está passando o Arda Güler, que passou o Fede Valverde. São todos os jogadores que são contratados muito jovens, mas a exigência do Real Madrid é essa. Mas também a imprensa da Espanha, a gente sabe como é muito exigente e vai estar em cima. Agora, eu li toda a matéria do AS, tem alguns pontos que eu acho que são acima do tom, mas em geral coloca entre aspas assim, como todo time, como o Real Madrid inteiro, porque que é a pré-temporada, um time totalmente desconfigurado, muito longe do que a gente vai ver durante a temporada. Antes de trazer... Vai. Eu acho que eles têm um problema muito grande aqui, que é porque como eles não assistem futebol brasileiro, sul-americano, eles se baseiam em highlights. Aqueles famosos vídeos, highlights and skills, você coloca uma música completamente fora do que a imagem está mostrando,
e que todo jogador é muito bom nos highlights. Então eles acham que o cara vai chegar aqui e que, num passe de mágica, ele vai jogar daquele jeito que os caras viram num compilado de 10 minutos. Então isso gera uma expectativa no torcedor de redes sociais, que é o que a gente acaba vendo, né? Assim, hoje em dia, o que estão falando do Endrick na Espanha? Você entra nas redes sociais e vê o que a torcida está falando. Então, assim, no torcedor de redes sociais, que é muito imediatista, e eu acho que em quem cobre também e que quer fazer uma avaliação baseada naquilo que viu, uma imagem muito turva do que é a realidade de um jogador de futebol. Então, quando depois de 2 jogos, tudo bem que é isso mesmo que a Tati falou, eles fazem assim, os detalhes, o time tá assim, tá começando agora, mas ainda não mostrou o que veio para fazer no Real Madrid, é porque os caras se basearam em highlights, porque existe uma ansiedade imensa de todo torcedor de rede social, e que, pô, não aprenderam nada com o Rodrigo, com o Vinícius, com o Camavinga. O Tchouaméni já chegou com mais casca, né? O Tchouaméni já chegou mais velho, já tinha jogado pelo Mônaco pré-Champions, campeonato francês, de uma forma mais potente do que o Camavinga. Mas eles não aprenderam nada com os jogadores anteriores que chegaram e que foram se adaptando aos poucos. Porque, de novo, se o Endrick jogar mal amanhã, aí já não vai ter sido pouquinho, aí já vai ter sido toda a pré-temporada dele foi ruim. Então, é muito danoso e é muito perigoso que as pessoas se baseiem na avaliação de quem não viu os caras jogarem. Daqui a pouco tudo bem. Aí daqui a pouco a gente vai fazer a nossa própria avaliação, a gente vai ter mais margem para avaliar e eles também. Mas por enquanto, qualquer tipo de avaliação do que o cara tá fazendo. Tanto que assim, o Vitor Roque, por exemplo, a gente passou aqui 6 meses falando que não era para avaliar o Vitor Roque. O que aconteceu? Todo mundo avaliou o Vitor Roque e descobriu, ou decretou, ou chegou à conclusão de que ele não serve. Por 6 meses, que nem o técnico dele queria avaliar. Já falou, não é para avaliar e tal, porque chegou aqui 3 meses sem jogar. Enfim, existe um imediatismo muito grande, que fruto das redes sociais de hoje em dia, que gera esse tipo de avaliação. O João vai colocar na tela para a gente os números do Endrick nesses 2 jogos da pré-temporada do Real Madrid até agora. Repetindo, o Endrick está jogando, foi titular e tal. Eu acredito que se o time tivesse completo, o Ancelotti ia com mais calma, mas como o Real Madrid está com poucos jogadores para pré-temporada, tá todo mundo tendo que jogar e jogar bastante. Aí tem 112 minutos do Endrick em 2 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, 38 ações com a bola, 2 chutes totais e 8 perdas da posse de bola. É isso que o Marcelo falou, assim, é uma necessidade de avaliar um jogador que acaba de chegar, que tem que passar por um processo que é muito novo ainda, que eu defendia isso com o Vinícius, defendi isso com o Rodrigo e vou defender com o Endrick, que eu acho que a primeira temporada é uma temporada de adaptação a muitas coisas. É um futebol diferente, é uma forma de treinar diferente, é uma forma de viver diferente, de aguentar temperaturas mais extremas, porque em Madrid faz muito calor e faz muito frio. É muita coisa que precisa passar pela adaptação e que cada jogador tem o seu processo. Alguns demoram mais, alguns demoram menos, alguns têm mais oportunidades, outros têm menos oportunidades. Então, vai variar muito, mas a primeira temporada é uma temporada de adaptação. Tanto que o Ancelotti está batendo na tecla que muita calma nessa hora. E muita calma nessa hora para todo mundo. Para o torcedor, que é imediatista, para a imprensa, que quer logo colocar todo mundo nas manchetes, para nós, jornalistas, em avaliar, para os companheiros de elenco entender, conhecer, identificar, para o próprio jogador entender a forma de jogar e como é que ele pode dar mais em determinados momentos. Enfim, são muitos os processos de adaptação. Aí no Brasil, Otávio, se fala o que tem se falado, porque é óbvio que tudo que acontece em relação a jogadores brasileiros aqui na Europa tem uma repercussão aí, né? Se repercute muito a forma como a imprensa daqui trata esses jovens jogadores no início. Tá se falando muito a respeito disso? Está se analisando de uma maneira até muito mais tranquila do que a imprensa espanhola, né? Eu diria que de maneira positiva até, né? Alguma jogadinha que ele faça, alguma coisa que ele já consiga demonstrar em campo, já é visto com bons olhos. Primeiro que, se a gente tivesse o Mbappé desde o início, a gente sabe que o Endrick iria entrar no segundo tempo, ou às vezes nem iria entrar, ou iria acontecer o que aconteceu com o Vitor Roque, por exemplo, na segunda partida, agora no El Clássico, que entrou faltando 10 minutos para acabar a partida. Talvez ele nem jogasse. Então, assim, só dele já estar jogando, assim, ele faz um gol no treino, pra gente já tá sendo incrível. Ele faz uma boa jogada, teve uma jogada contra o Milan, que ele faz uma tabelinha, uma triangulação, recebe de volta dentro da área, só que ele tá impedido, quase faz o gol. Isso foi avaliado como uma boa jogada. Ele recebeu um passe do Modric
nesse último jogo agora, chutou de fora da área, a bola passou relativamente perto do gol. Foi uma jogada bem destacada. Então, assim, eu vejo com um olhar completamente distinto, até porque se tem o receio de que ele não vai jogar, por conta do Mbappé, por conta das tantas outras opções. Pelo menos a gente está vendo aí uma possibilidade de mudança de esquema do Real Madrid, né, para tentar colocar mais o time do meio para frente em campo. Então talvez ele tenha de fato mais minutos para se jogar, mas eu vejo de uma perspectiva diferente. E assim, se você colocar só a lupa em cima do Endrick, como ele não fez gol, como ele não deu assistência, parece que é só ele que tá mal, né? O Real Madrid, por mais que o Ancelotti tenha dito que são jogos que não valem nada, não foi só o Endrick que não teve, assim, estatisticamente, coisas que o pessoal das redes sociais, que os highlights o fazessem ver como um bom jogador. O Real Madrid perdeu só marcando um gol. Foram 2 partidas, fez um gol, toma 3, pô. Então, assim, não é só o coletivo, não é só o Endrick, é o coletivo como um todo, nesse início de pré-temporada, que ainda não rendeu, o que também, concordo com o Ancelotti, não quer dizer nada. Então, assim, não é só o Endrick que está, entre aspas, mal. É o coletivo inteiro voltando de férias. O time da Espanha foi até a final da Eurocopa, a gente já viu Lucas Vázquez no último jogo. Então, assim, muita gente ainda começando a voltar, o time está cansado, foi até o último jogo da temporada na Liga dos Campeões, e isso influencia até no desempenho individual de outros jogadores, como o Endrick. Então, eu não sei se, por exemplo, teve lá, Rudiger falhou em tal gol, Courtois, caraca, o Paulo Vitor fez o gol, a bola foi no contrapé do Courtois, como é que ele deixou aquela bola passar por debaixo das pernas dele? É um absurdo, goleiro que faz tudo na final da Liga dos Campeões e não pega aquela bola do garoto. Então, assim, se você botar só a lupa no Endrick, parece que ele tá horroroso, mas não é o caso, né? É o coletivo que tá começando ainda na pré-temporada e ainda vai ter frutos, né? Acredito que até aí, Tati Beckler podem falar melhor, que a avaliação de um jogo de Supercopa da Espanha ou até de Supercopa da Europa seja um primeiro jogo ainda de, assim, não é o primeiro jogo oficial, mas ainda seja considerado como uma pré-temporada. Cara, o Barcelona do Guardiola perdeu do Numancia no primeiro jogo e depois empatou no Camp Nou contra o Racing Santander. É outro ritmo, né? É outra o Barcelona coisa, do Guardiola, cara, que terminou a temporada com todos os títulos. Terminou com 6 títulos. Então, pô, se for, sabe, é isso. Se for pegar a avaliação de pré-temporada, acho que o Manchester City perdeu todos os jogos, né? Acho que ganhou ontem 3 gols do Haaland, mas tinha perdido todos os jogos de pré-temporada. Tinha tomado 4-1 do Celtic. Então, o que? Acabou o Manchester City? Tem que mandar embora o Pep Guardiola? Existe uma pressa muito grande, assim, uma ansiedade muito grande para avaliar qualquer coisa. Aí quando você começa a ver depois, quando começa a valer mesmo, é bem diferente. Bem isso mesmo. Muita calma nessa hora.